Olá, meus queridos, sejam bem-vindos na reflexão que está vindo aqui. Eu já tenho 27 anos, eu me considero um inútil, não conquistei nada, me sinto um fracassado. Escuta, muitas vezes você determina o que você vai ser. Eu vou contar, eu tive que recomeçar a minha vida aos 27 anos. Comecei do zero, absoluto. Então, vamos acompanhar? Roda a vinheta. E vamos então à pergunta dele que diz assim: André, como não se sentir um inútil por já ter 27 anos e não ter conquistado nada na vida e, para piorar, morando na casa dos pais? Por favor, me dê uma palavra de conforto, eu tô precisando. Bom, olha, meu querido, eu vou falar da minha vida aqui, do meu exemplo, porque foi com exatamente 27 anos que eu tive que recomeçar do zero. Então, desculpa eu usar o meu exemplo, mas eu acho que ele se encaixa aqui, porque, veja bem, como não se sentir um inútil por já ter 27 anos, do jeito que fala, parece que tá já dobrando o cabo da Boa Esperança já, e não ter conquistado nada na vida. É que hoje a gente está vivendo numa geração que começa já a trabalhar com marketing digital e começa já... E muita gente querendo enganar os outros na internet. Essa é a verdade. Fazem propagandas aqui no YouTube. Porque eu desenvolvi um método que você vai ficar rico e você vai vender não sei quanto sem precisar aparecer. Então, aí você compra o tal do curso dele lá, que não ensina nada com nada, Mas aí ele vendeu 1000 cursos a R$100, entendeu? Isso se vender a 100, porque geralmente é mais caro. Então, por aí você vê que aí os caras ficam ricos, novinhos. Então, parece que o cara tá lá com 16 anos, já vendendo na internet, fazendo não sei o quê, e aí você acha que com 27, então, eu já não conquistei nada. Aí eu sou um inútil. Se eu tivesse esse seu raciocínio, meu querido, porque você, com esse raciocínio, você não vai longe. Ai, que horror, André. Gente, porque nós colocamos as amarras para nós. Olha lá. Eu me sinto um inútil. Tenho 27 anos, não conquistei nada. Então, a ideia que eu faço sobre mim me impossibilita de acreditar em mim. Porque eu me qualifico e me classifico como um inútil. Então, olha a imagem. O que o meu cérebro está absorvendo? É essa sensação de inutilidade. Eu não presto. Então, assim, automaticamente, eu vou me travando. Eu me fecho a ter novas ideias, a pensar fora da caixa. Fazer o que? Então, eu ligo automático, eu travo a minha criatividade, a minha capacidade de repente, amanhã, perceber uma coisa, de inovar, de criar, de perceber algo que eu possa fazer. É aquele olhar que, então, mas também vou fazer o quê, Aí eu vou fazer engenharia e depois... o mercado já está saturado. Olha que coisa. Para pensar. Quantos profissionais são formados, estão no mercado de trabalho e inovaram, conquistaram uma clientela. Embora haja, sim, engenheiros renomados, não sei o quê, mas aquela pessoa conquistou o espaço dela. Mas por quê? Porque ela se sentia inútil? Tem como alguém ter conquistado o espaço dele se sentindo inútil? Tem, gente. Não tem, bem. Não tem. Primeiro passo é esse. O primeiro passo é eu ter consciência de que eu estou me auto-sabotando. Eu estou fazendo isso comigo. Não são os outros. Não é o mercado que está saturado. Eu estou me sabotando. Eu preciso... Aqui a gente não está tapando o sol com a peneira. Sim, o mercado está saturado, tem um monte de profissional. Você vai bater a cara inúmeras vezes. Você vai tomar um monte de não. Você vai ter que estar preparado para as frustrações. Achar que eu vou sair da faculdade e já vou ter um mar de rosas aberto para mim? Não. Isso se o pai da pessoa já é engenheiro, tem uma construtora. Nossa, saí da faculdade de engenharia, já tem um caminho, já está pronto para o caminho para eu trilhar. Isso acontece. Mas é isso que vai ser determinante? Não. Tanto que o cara pode ter já um caminho aberto para ele e ele pode ir para o buraco. Se ele não souber levar, ele vai para o buraco. Quando eu falei aqui, que eu poderia aqui citar o meu exemplo, porque eu fui para o seminário, porque eu
Achava que eu queria ser padre. Fiquei 8 anos lá. 8 anos. Então, quer dizer, terminei o ensino médio, fui pro seminário. Eu já tinha passado em vestibular. Então, assim, já tinha passado em vestibular na federal. Tinha passado para química, que é o que eu pensava em fazer. Hoje eu vejo que não era a minha área. Eu não ia, talvez, me encontrar na química. Mas eu achava que era o que eu queria na época. Então já tinha passado em vestibular e tal, mas aí, em paralelo, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu também comecei a frequentar muito a igreja católica, né? Eu já frequentava desde criança, mas de maneira ativa mesmo, participando de grupo de jovens, tal, sendo catequista, de crisma, de primeira eucaristia. E aquilo foi crescendo dentro de mim. Quando terminou o ensino médio, o terceiro ano do ensino médio, eu já fazia encontros vocacionais no seminário e eu falei que eu queria ir. Minha família me apoiou e eu fui. E fiquei lá 8 anos. Fiz filosofia, fiz teologia. Porém, a faculdade de filosofia era fechada, não era aberta. Era só para os seminaristas, né? Era como um internato. É um internato, né? Seminário, a gente mora lá, a gente toma banho lá, a gente come lá, a gente estuda lá, tudo. Então, é um internato. E então não era reconhecida pelo MEC. Porque para ser reconhecida pelo MEC, você tem que fazer... tem que ter um vestibular, tem que ser aberto para todo mundo que quiser prestar aquele vestibular. Não pode ser fechada para um grupo de pessoas. Então não era reconhecida pelo MEC. E a teologia também não era, apesar de ser na PUC, em Campinas. Não era reconhecida. Hoje deve ser, na época não era. Então, meu bem, depois de 8 anos de muito estudo, com 2 faculdades, eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Então, eu entrei no seminário, eu tinha 18 para 19. Certo? Eu fiquei 8 anos. Ou seja, eu saí de lá exatamente com 27. Então, 27 anos. Com uma mão na frente e outra atrás, meu querido. Já pensou se eu tivesse esse pensamento seu? Eu não estaria hoje fazendo as coisas que eu faço. Não teria conquistado as coisas que eu conquistei. Eu teria ficado ali me sentindo um inútil e me lamentando porque eu perdi 8 anos da minha vida. E eu perdi 8 anos da minha vida? Não, não perdi. Na época, sim, eu tinha essa visão de que eu perdi 8 anos, que não sei o quê. Na época eu fiquei um pouco frustrado, lógico, até porque eu saí do seminário em 2004. 2004. 20 anos atrás. Então, 20 anos atrás, o que eu tinha de inteligência emocional? Quase nada. Então, eu estava frustrado, estava me sentindo, bem para baixo. Lógico que estava. Mas eu não me deixei levar por esse pensamento. Então, uma coisa é se sentir um pouco frustrado, o que é natural. Outra coisa é você se deixar tomar pela frustração. E eu não deixei que isso acontecesse, mesmo não tendo inteligência emocional na época. Aí eu morei um tempo em Campinas, depois eu voltei a morar em Dois Córregos. Meus pais me apoiaram. Então, assim, tá vendo? Meu pai alugou uma casa para eu morar aqui em Dois Córregos, porque meus pais moram no sítio. Meu pai tem uma casa lá, tudo. Mas ficaria difícil eu arranjar emprego morando lá, tendo que vir do sítio para cá. Então, meu pai alugou uma casa para mim, para que eu pudesse, então, tentar arranjar um emprego aqui. Aí arranjei um emprego numa autoescola, para ser diretor de ensino lá na autoescola, dar as aulas teóricas. E aí, depois de um tempo, respeitei o meu tempo, porque quando eu saí do seminário, era muito estudo no seminário. E quando eu saí do seminário, eu falei assim, eu não quero nem ler bula de remédio, não quero mais estudar. Falei desse jeito. Foi bom eu ter esse momento. Eu fiquei um tempo, você entendeu? Eu trabalhava na autoescola, saía às 6, chegava em casa, alugava filme, ficava deitado, não fazia nada. Foi bom ter esse tempo. Não queria ler um livro. Então, é importante respeitar o seu tempo, respeitar o seu momento. Depois, já começou a vir de novo. Eu vou estudar, vou não sei o quê, não sei o quê. Eu vou fazer filosofia de novo. Eu já tenho o curso de filosofia mesmo, vou fazer filosofia de novo, só que agora para ter um curso reconhecido. Então, fiz filosofia tudo de novo. Aí eu fiz à distância. Já tinha feito um belo curso de filosofia presencial, morando lá, né? E aí eu falei, vou fazer à distância. Mas fiz numa faculdade boa. À distância, mas era uma faculdade boa. E fiz o curso de filosofia de novo. E assim foi, entendeu? Aí passei no concurso, né? Me tornei efetivo. Já, passei no concurso. Logo que eu terminei a faculdade de filosofia, abri o concurso para professor de filosofia no estado aqui de São Paulo. Prestei, passei. Já assumi no ano seguinte, já me chamaram, assumi no ano seguinte. A escola que eu peguei, 5 minutos da minha casa. Então, isso, graças a Deus, deu tudo certo. E depois comecei programa em rádio. Eu comecei o programa em rádio antes de eu começar a dar aula.
Comecei programa em rádio, então depois saí da autoescola. E aí, tá vendo, meu querido? Aí a coisa foi, comecei a gravar vídeo pro YouTube. No começo, né, vídeo pro YouTube não dava absolutamente nada, não ganhava nada. Mas tá vendo? Tem que ter perseverança muitas vezes. Queria escrever um livro, tinha um livro escrito, mandava pra editora, só tomava não. Até que em 2015, final de 2014, uma editora me chamou para uma reunião lá em São Paulo. Uma editora de peso no ramo dos livros de autoajuda, que é a editora Gente. Chamou, fui lá. Nós queremos publicar o seu livro. Depois de tantos nãos que eu tinha tomado, depois de tantas portas na cara, tive o meu sonho de ter o meu livro publicado por uma editora tradicional, por uma editora grande, que distribuía os livros para o Brasil inteiro. Depois eu vi que isso não é vantajoso, tá vendo? Tá, realizei um sonho, mas vi que não é vantajoso. A editora paga muito pouco. Então hoje que eu tenho um público, é muito mais vantajoso eu publicar um livro por conta do que por editora. Eu mesmo fazer o envio através do correio. Então tá vendo que... Mas a gente vai se encontrando, a gente vai percebendo. E aquela ideia que eu tinha lá atrás, né? Que tipo, perdi 8 anos no seminário. Aqueles 8 anos do seminário me auxiliaram em muito para o serviço que eu tenho hoje. De atendimento, tal. Então, muitas vezes a gente acha que as coisas estão perdidas e elas não estão. Mas a gente precisa ter esse pensamento, sabe? De eu me reinventar. E tudo bem, se amanhã não der certo isso aqui, se amanhã eu tiver que recomeçar do zero de novo, recomeço. Sabe? Gente, a gente tem que recomeçar sempre que for necessário. Tudo bem, pode ser cansativo, pode ser frustrante, com certeza. Mas a vida, ela pode recomeçar sempre. O que não pode é eu ter essa imagem distorcida de mim mesmo. Como se eu sou um inútil. Então, se eu tenho essa ideia distorcida de mim, eu não vou conquistar as coisas. Repito o meu raciocínio inicial para a gente poder finalizar. Você acha que essa pessoa que conseguiu se inserir no mercado de trabalho, conseguiu criar um nome, ela se considerava inútil? Ela se considerava incapaz? Cada pessoa que você olhar que conseguiu ter destaque na sua área, no seu empreendimento, no seu negócio, essas pessoas pode ter certeza que elas não se consideravam inúteis. Elas podem ter se sentido inúteis ou fracassadas muitas vezes, mas aquela sensação durava pouco. Depois ela começava, não, porque eu vou tentar, porque eu vou fazer, porque é isso, porque é aquilo, porque é assim. Então assim, aquele período de frustração poderia durar um tempinho, mas ela não tinha aquela ideia sobre ela. Era algo passageiro, era algo por causa de uma frustração que tinha acontecido, uma decepção. Então aquilo, né, esse pensamento frustrante, ele ficava um pouco, mas ele não dominava. Uma coisa é eu sentir uma frustração, outra coisa é eu viver frustrado. Uma coisa é eu sentir uma frustração, outra coisa é eu viver frustrado, acreditando que eu não presto pra nada, que eu não sirvo e que pra mim nada funciona, nada dá certo. E aí o universo responde. Pra mim nada funciona, nada dá certo. O universo ecoa. Nada dá certo, nada funciona. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.